Então, assim, né? A aula de hoje é sobre provas dos atos e dos negócios jurídicos. É o nosso último conteúdo, né? Então, conseguimos ver todo o conteúdo de Civil 1, né? Talvez tenha dado para ver com uma certa tranquilidade, porque a gente não usou as datas de fazer primeira e segunda chamada de AV2 e nem usou a data de fazer segunda chamada de AV2, de AV1, né? Então, assim, por isso que a gente está terminando com certa tranquilidade. Mas, assim, o que é o nosso conteúdo da AV3, né? De negócio, atos e negócios jurídicos para frente. Então, a gente tem atos jurídicos, negócios jurídicos, dentro de negócios jurídicos, toda aquela parte de defeitos e validades, e invalidades, e nulidades e anulabilidades do negócio jurídico, representação, que mais? Atos ilícitos e prescrição, decadência e meios de prova, né? São esses conteúdos da AV3. Então, a nossa prova vai ser uma prova online, é uma prova que, como eu disse para vocês antes, eu vou fazer uma simulação para poder vocês ficarem mais afiados no método de fazer a prova. A prova você tem um determinado tempo para fazer, né? Então você abre o computador e você tem que fazer dentro daquele tempo, né? Bom, se eu estabelecer que é 1h50, que é o tempo de uma aula, né? O tempo normal do horário F, né? Então seria 1h50. Se eu estabelecer que é 1h50, vocês têm 1h50 para resolver todas as questões. Tem questões objetivas e vai ter questão dissertativa, mas questão dissertativa vai ser bem menos quantidade, né? Então, Maria, agora, Luciana, eu não sei o número das notas de aula, mas, assim, se começar as notas de aula daquela de elementos essenciais, atos e negócios jurídicos, acho que é elementos essenciais, por aí, já começa de negócio jurídico, então é daí para frente mesmo, né? E pega a representação também, que está no meio de alguma dessas notas de aula. Mas, assim, tudo que a gente tem, por exemplo, o material que a gente usa de nota de aula está lá no Uniforme na nota de aula. O material que eu uso com vocês aqui nas videoaulas, nas videoconferências, esses PowerPoints estão todos lá em PDF, no notas de aula também, né? Então, aproveitem esses materiais para fazer uma síntese desses assuntos, né? É importante que vocês tenham estudado também por livros. Afinal de contas, o que a gente vê aqui, o que a gente vê em sala de aula, o que a gente vê na videoconferência, é o mais exprimido possível desse conteúdo. Então, assim, eu já é uma síntese desse conteúdo, né? Então, é importante também que vocês tenham um material, um livro de apoio, né? Porque muitas vezes no livro você consegue entender até melhor alguma coisa, porque tem lá dizendo a história de como é que aquilo veio, como é que aquilo caiu dentro do Código Civil, qual foi a finalidade, e aí fica mais fácil, né, de você assimilar. Se eu não tiver conseguido passar qual é a finalidade daquilo, é uma forma que vocês têm de contextualizar melhor, né, aquilo ali que foi tratado na sala de aula, né. Posso colocar, assim, no grupo do WhatsApp quais são as matérias, mas, assim, de qualquer modo, para quem já está aqui, já fica sabendo, é de negócio jurídico para frente, né. Então, para trás de negócio jurídico vai ter bens e domicílio. Bens e domicílio não cai, tá certo? Então, dali para frente, negócio jurídico para frente, né? Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Vocês lembram que os mapas mentais foram até domicílio, né? Bens, domicílio e bens? Pois é, então os mapas mentais foram para nota de AV2. Então, a partir do momento que a gente começou a ver outro assunto que não foram aqueles dos mapas mentais, a gente já está na matéria da AV3, certo? Então, vamos nós aqui.
Gente, Let's go. Let's go, né? Que hoje é o nosso último dia quer dizer, o último dia de matéria nova, né? Não quer dizer que é o nosso último dia de aula, não, viu? Só está dizendo que a gente não vai ter outras matérias para frente. Daqui para frente, o que a gente vai ter? A gente vai ter os... Ah, meu Deus do céu, peraí, sumiu aqui, né? A gente vai ter o simulado, vai ter prova, vai ter o dia do feedback, né? Só vocês olharem lá no dia a dia, né? Daquele planozinho de desenvolvimento que está lá no Notas de Aula, que vocês vão ver cada dia o que vai acontecer. Então, como a gente está com uma aula sobrando, né? Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer o simulado, que é uma espécie de revisão antes da prova, né? Lembrando que a nossa prova é dia 23. Então, vamos nós aqui, né? Se vocês não estiverem escutando direito, ou então a imagem ficar muito pequena, vocês me avisem, que aí eu vou ajustando aqui. Né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, ver se eu melhoro aqui um pouquinho. A gente vai ver essa parte agora que trata das provas, de como você comprova que um ato, que um negócio jurídico aconteceu, tá? Então, a gente está falando aqui das provas dos atos e negócios jurídicos, e o Código Civil, ele traz alguns assuntos, assim, meio que um mix, né, do que são essas provas que vão ser utilizadas também lá no direito processual civil, quando vocês forem falar das provas dentro do processo. Então, a gente vai tratar aqui sobre a ótica do direito civil, né, como é que se provam atos, fatos e negócios jurídicos, o que pode ser utilizado para provar alguma coisa, o que não pode, quais são as circunstâncias que exigem provas específicas. Então, a gente vai tratar desse ponto. Então, provas dos atos e negócios jurídicos estão nos artigos 212 ao 232. O 232 é o artigo que fecha a porteira para a gente da parte geral do Código Civil. É o último artigo que tem na parte geral. Do 233 para frente, já faz parte da parte especial, e aí vocês vão ter a oportunidade de estudar lá em Direito Civil 2, 3, 4, 5, 6, né? Toda essa parte especial. Bom, em relação às definições de provas, né? O que os autores chamam de prova, né? Então, o Silvio Rodrigues, ele tem a definição de que é um conjunto de meios empregados para demonstrar legalmente a existência de um ato jurídico. Então, o Silvio Rodrigues só fala que existe mais de um tipo de prova, é um conjunto, né? E que essas provas, elas possibilitam a demonstração da existência de um ato jurídico. E aí ele inclui, assim, quando ele fala em ato jurídico, ele está falando ato jurídico, lato sensu, então inclui o negócio jurídico. Aí o Carlos Roberto Gonçalves faz uma outra definição dizendo que a prova é o meio empregado para demonstrar a existência do ato ou do negócio jurídico. Então ele apenas especifica melhor para que não deixe nenhuma dúvida de que a gente está falando de provas do ato e provas do negócio jurídico. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o que são essas provas, né? As provas são instrumentos que o legislador conferiu para todos nós, para que nós possamos utilizá-los quando a gente precisar demonstrar que aconteceu um ato ou um negócio jurídico. Então, a prova se faz quanto ao fato, não quanto ao direito. O que eu provo não é o meu direito. O que eu provo é que uma coisa existiu, que uma coisa aconteceu, que alguém fez um contrato, que alguém declarou alguma coisa de uma determinada forma. Então, a prova é de um fato, né? Eu não estou provando um direito. Quando eu provar esse fato, o juiz vai entender que a prova daquele fato pode resultar no deferimento ou não de um direito que eu estou pleiteando, né? Então, dos fatos é que se extraem as consequências jurídicas. Então, eu vou provar um fato, eu vou provar que aconteceu alguma coisa, eu vou provar que duas pessoas fizeram um contrato com aqueles termos, eu vou provar que uma pessoa escutou uma outra pessoa
eu vou provar que uma pessoa disse alguma coisa sobre outra pessoa e eu vou utilizar os meios de prova para demonstrar que isso aconteceu. Então, os meios de prova, né, as provas, na verdade, a prova não é uma prova, né, as provas, de uma forma geral, elas acontecem como um conjunto. Então, o juiz, ao avaliar uma prova, ele não avalia unicamente uma prova, às vezes ele só tem uma única prova para avaliar, mas dentro de um processo, ele pode ter várias provas de vários tipos para avaliar e ali formar o convencimento dele. Então, a função da prova é facilitar, né, que o juiz chegue a uma conclusão, proporcionar que ele consiga tirar uma conclusão de tudo aquilo que as partes estão dizendo e do que elas conseguem provar ou do que elas não conseguem provar. Bom, então a gente tem, né, que a prova, ela tanto aparece lá no direito civil, quanto ela aparece lá no direito processual. Ela vai aparecer no direito processual civil, no direito processual penal, no direito administrativo, né? Então a gente tem o seguinte: o direito civil, no Código Civil, a gente tem os requisitos de validade da manifestação de vontade, né? O que é que precisa para que uma prova seja considerada válida? O que é que precisa para que o juiz considere que aquela prova tem valor ou que outra prova não tem valor para demonstrar um ato, um negócio jurídico? Então, lá no direito civil, tá? A legislação civil vai dizer quais são os requisitos para essa prova poder ser apresentada ao juiz, poder ter validade para demonstrar alguma coisa. Já na legislação processual, vai se ater a como é que esta prova vai ser apresentada, qual é o momento que essa prova vai ser apresentada, né? Quais são as circunstâncias em que essa prova pode ser desconstituída, né? Ou, por exemplo, como a questão da testemunha. Qual é o momento que essa testemunha poderá ser contraditada ou a partir de que momento ela não poderá mais ser contraditada, né? Contraditar é quando você vai chegar para o juiz e dizer: olha, seu juiz, essa pessoa aí, ela não vai poder testemunhar porque ela é muito amiga, porque ela é inimiga, porque ela tem algum fator que impede, né? Ou que seja um fator de suspeição também, para que a verdade apareça. Então, a legislação processual, ela vai tratar desses pormenores, de como essa prova vai ser utilizada dentro do processo. O direito civil, a legislação civil, vai avaliar como que prova é essa que vai servir para alguma coisa. Então, assim, ele vai dizer, se eu estou falando de um documento, como é que esse documento tem que ser? Esse documento pode ser particular, tem que ser público, né? Então, ele trata dos requisitos de validade. Para que a gente precisa de provas e para que a gente precisa entender e trabalhar meios de prova aqui no direito civil, né? Não só no direito civil, como no direito penal, né? A gente tem os meios de prova como aquilo que vai fazer com que o juiz encontre a verdade. Então, dentro de uma relação processual em que uma pessoa diz que deve e o outro diz que não deve, essas provas que vão ser apresentadas por ambas as partes é que vão levar ao juiz a verdade. Se realmente alguém deve e não pagou, ou se realmente o outro pagou e não deve mais. Então, a verdade, dentro de uma lide, dentro de um processo, ela vai surgir a partir da apreciação das provas, né? Aquela história assim, é a minha palavra contra a sua. No direito, raras são as situações que a minha palavra contra a sua. Por quê? Porque se oportuniza que você possa oferecer ao juiz todos esses instrumentos que vão demonstrar aquilo que você está alegando. Então, na solução dos conflitos, é extremamente importante que a gente apresente provas que sejam contundentes, que sejam realmente, que elas tenham condições de esclarecer. Então, o juiz, ele busca esclarecimento, ele busca instrumentos que esclareçam, que forneçam para ele o caminho da verdade, para que ele possa julgar, né? Então, as provas, elas têm essa necessidade de serem apresentadas
para que os conflitos possam ser solucionados judicialmente. Bom, mas aí essas provas aí, elas precisam ter determinadas características. As provas, elas precisam ser admissíveis, pertinentes e concludentes. O que são provas admissíveis, o que são provas pertinentes e o que são provas concludentes, né? Então, a admissível é aquela que não é proibida pela lei e que ela é aplicável ao caso em questão. Então, quando o legislador diz que você não pode utilizar determinada forma de prova, meio de prova, para uma determinada circunstância, essa prova já não é admissível. Ou então, quando ele diz que aquela prova colhida de uma determinada forma não vai servir, essa prova não é admissível. Aí, o que é uma prova pertinente, né? É aquela que é adequada à demonstração dos fatos e à aplicabilidade dos princípios de direitos invocados. Aí eu uso sempre a comparação com uma chave e uma fechadura. A fechadura só vai abrir com a chave certa. Então, a prova ela tem que ser pertinente para aquele caso. Eu não posso sair por aí querendo provar, vamos dizer assim, uma situação que se prova por meio de perícia técnica, querer provar por um documento ou por uma testemunha se não é adequado. Então, a adequação àquela circunstância, ela precisa de uma prova de um tipo específico para que seja esclarecido para o juiz. Então, a pertinência, né, está relacionada àquela questão da chave e da fechadura. Somente a chave certa vai abrir aquela fechadura. Somente a prova pertinente àquele tipo de situação vai servir para o juiz tomar uma decisão tomar uma decisão justa, né, adotar na sentença dele, né, aquela prova e dali, né, prolatar uma decisão justa. Então, a prova ela tem que ser pertinente para o que está se querendo provar. Se eu estou querendo provar que alguém gritou com o outro e chamou isso, aquilo, outro, um documento não vai servir, mas uma testemunha vai ser extremamente útil, né, para demonstrar isso aí que está sendo alegado. E a prova tem que ser concludente, porque ela precisa esclarecer, ela precisa trazer alguma coisa para o juiz. Não pode ser uma prova, não é uma prova se ela não levar o juiz para lugar nenhum, né? Então, na hora que eu tenho uma prova que fecha um raciocínio, que comprova aquilo que foi alegado, ou então, ao contrário de comprovar o que foi alegado, ele simplesmente, ele demonstra que aquilo que foi alegado não aconteceu, né? Então, eu tenho uma prova concludente. Então, ela tem que ser admissível, ela tem que ser pertinente e ela tem que ser concludente. Tem que ser ou admissível, ou pertinente, ou concludente? Não, ela tem que ser admissível, mais pertinente, mais concludente. Né? É cumulativo, essas características são cumulativas. Então, só para a gente ter uma ideia, admissível é a prova permitida em direito e será inadmissível qualquer prova que não seja admitida, que não seja permitida no direito. Então, a gente tem, por exemplo, muitas vezes uma situação em que a pessoa vai comprovar alguma coisa, mas para isso ela fez um grampo telefônico na casa do outro. Aí a gente já tem, bom, será que essa prova vai servir para provar aquilo que a pessoa está querendo? Aí a gente questiona, né? Ela é admissível? Ela é permitida? Então, uma prova em que eu uso de violência para conseguir que a pessoa fale alguma coisa, é uma prova admissível? Aí a gente vai questionando também. A prova pertinente, aquela prova que foi apresentada, ela é adequada para provar aquilo que eu estou pretendendo? Ela é pertinente? A prova que eu apresentei, ela é esclarecedora de fatos controvertidos ou ela cria só mais uma confusão lá dentro, né? Então, eu preciso que ela seja admissível, pertinente e concludente. Tá? Então, a admissibilidade está relacionada à licitude da prova, né? Então, a prova obtida por meio inidôneo, quer dizer, por meio ilícito, ela é considerada ilícita e ela não produz qualquer efeito, né? Então, primeiro ponto, a admissibilidade está relacionada com licitude. E se a prova for ilícita, ela contamina o restante. Aí a gente vem aqui para o que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada.
que é exatamente a história de que não se admite provas dentro do processo obtidas por meio ilícito, está lá na Constituição. Considera-se inadmissível, né, não apenas a prova obtida por meio ilícito, mas também por derivação as provas decorrentes do meio de prova obtida ilicitamente. O que é isso? Aí a gente vem para a tal da teoria dos frutos da árvore envenenada. Se eu tenho uma árvore, se eu colho um fruto de uma árvore que está envenenada, este fruto também está envenenado. Se a árvore, ou seja, o meio de prova, o instrumento, ele está contaminado, então o fruto que eu colhi também está contaminado. Se eu usei de violência para conseguir a confissão de alguém, significa que esse meio que eu usei, que é violento, é ilícito. Então, a confissão que eu obtive com o uso desse meio ilícito também está contaminada, também é ilícita. Tá? Então, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ela serve para dizer que todas as provas que derivarem de provas ilícitas, né, de meios ilícitos, também são inaceitáveis. Então, não basta assim, eu consegui de qualquer jeito. Não adianta. Aquela história de que os meios não justificam os fins, né? Então, na prova funciona dessa forma, que se você obtiver essa prova de uma forma ilícita, você não vai poder utilizar essa prova no processo. Também em relação ao direito penal, essa mesma teoria, né, dos frutos da árvore envenenada também é aplicada, né, quando diz são inadmissíveis, devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim estendidas às obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, tá? Então, a doutrina fala nas provas obtidas ilícitas obtidas, que se tornam ilícitas por derivação, quando a gente fala nesses frutos da árvore envenenada, né? Bom, então, essa teoria aí, tá, ela das poucas coisas que a gente tem de origem do direito anglo-saxão, né, a gente tem da teoria dos Estados Unidos, né, vinda dos Estados Unidos, né, essa teoria dos frutos da árvore envenenada, né, e aí até para vocês verem, né, assim, não cai em prova não, mas para vocês terem uma ideia de onde é que surgiu isso daí, né, que foi num caso na Suprema Corte nos Estados Unidos, né, que casos Silverstone, Lumber e Company versus United States, né, em 1920, quer dizer, uma teoria bem antiga, e a Corte não admitiu que se pudessem utilizar dentro dos processos provas ilícitas contaminadas por ilegalidade, né. Aqui no estado do Ceará, na Justiça Federal, na década de 1990, nós tivemos um caso que foi, assim, emblemático, né, que foi o caso dos inhames, né. O que era o caso dos inhames? Um caminhão carregado de inhame, né, foi parado e se verificou que esses inhames que vinham nesse carregamento, na verdade, o inhame era o disfarce para tráfico de drogas. Então, era o caminhão lotado de cocaína, a cocaína disfarçada na forma de inhame. Foi um negócio assim perfeito. Você abria a casca do inhame e dentro tinha um saco, uma pedra praticamente de cocaína. O problema é que a forma como foi obtida o meio de prova para esse caso dos inhames foi ilegal. Então, no final das contas, mesmo o juiz tendo feito referência a toda a forma como foi coletada, a tudo que ele obteve, ele acabou não podendo utilizar, nesse caso dos inhames, né, a prova coletada, né. Então, foi um caso que apareceu muito na televisão, assim, eu acho que se botar no Google hoje ainda vai aparecer, né, o juiz na época era um juiz federal
inclusive ele é professor da Unifó até hoje, né? E ele... tem uma pessoa então. Bom, e aí a teoria dos frutos, foi a primeira vez na minha vida que eu vi na prática, né, assim, de uma forma tão próxima, né, a história da teoria dos frutos da árvore envenenada, né, e essas provas não puderam ser utilizadas porque a coleta dessas provas tinha sido feita de forma ilícita, tá? Bom, então, para dar uma ideia, né, assim, escuta telefônica sem mandado judicial, né, se você faz uma escuta telefônica sem autorização judicial, você está interferindo no direito de privacidade de outra pessoa. Se você vai usar o conteúdo dessa escuta telefônica, né, em algum mandado, em algum processo, o juiz não vai poder utilizar se ela tiver sido colhida ilegalmente, tá? Então, em relação à teoria dos frutos da árvore envenenada. Bom, tem aí também, isso aí é um material que tem a mais, né, do que o que tem na nota de aula. A nota de aula sobre provas, ela é bem curtinha, né? Então, nesse material aqui, tem um pouco mais de informações sobre essa parte da teoria dos frutos da árvore envenenada também, né? Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, um extratozinho de uma decisão, né, do STF, que ele fala da gravação telefônica. E aí é interessante que a gravação telefônica, em que você é interlocutor junto com outra pessoa, é permitida. Mas a gravação telefônica em que você planta o grampo na casa de alguém sem autorização judicial, não é permitido. Então, você está conversando com a pessoa, você precisa avisar para ela que está gravando a ligação? Não, precisa não. Você não está entrando na privacidade dela porque você é interlocutor junto com ela, você está conversando com ela, então você pode gravar e pode apresentar isso dentro do processo civil. Mas eu não tô conversando com ela. Eu deixei meu celular assim, né, como quem não quer nada, em cima lá da mesa da casa da pessoa, deixei gravando, saí, fui embora e depois peguei e tudo que estava gravado depois eu uso. Isso aí sim. Isso aí é ofensivo a direito de personalidade e, portanto, você não vai poder utilizar esse meio de prova aí, né, para seu favor. E o que é que ainda pode acontecer com essa interceptação telefônica? Só quem pode usar dessa interceptação telefônica para se beneficiar é a outra pessoa. Se ela quiser usar essa interceptação telefônica, ela vai poder usar. Agora, você que interceptou não vai poder usar. Vamos dizer que nessa interceptação você queria pegar fato X e Y, mas aconteceu um fato Z aí que não estava no script. E a pessoa diz, não, pois eu quero usar eu sei o que tem aí, o que eu disse, então eu quero usar essa interceptação. Aí ela vai poder utilizar, tá? Então, o STF, ele diz, não é considerada ilícita a prova obtida através de gravação telefônica ou por vídeo, se realizada por um dos interlocutores, né? Então, no caso, não se trata de gravação de conversa alheia, né? Já que a interceptação telefônica depende da autorização judicial, não havendo que se falar em ilicitude. Nesse sentido, é lícita, né? É permitida a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Bom, decisão do STF. Bom, aí eu vi isso aí, eu só pensei no dia dos namorados, né? Namorada que vasculha o celular do seu namorado e encontra troca de SMS entre ela e uma mulher, não é traição. O nome disso é prova ilícita. Ou seja, se ele não emprestou o celular para você olhar, né? E você foi lá, olhou, você está ofendendo um direito de personalidade dele, você está ofendendo um direito à privacidade. Se você quiser provar alguma coisa a respeito dos fatos que estão lá, né? Até porque traição não é bem algo que a namorada precisa provar em relação ao namorado, né? Mas, assim, se você quiser provar qualquer outra coisa, né, você não vai poder utilizar, né?
Nessas horas a gente nem pensa, meu povo, pelo amor de Deus, para com este negócio de querer chafurdar em celular de namorado. Isso tem que vasculhar, professor. tem, não, mulher, se garante, tu não precisa de nada disso. Mulher, vocês estão ficando doida. Meu povo, celular é a extensão da cabeça da gente hoje em dia. Ó, no celular, muitas vezes, a gente grava senha do banco da gente, entendeu? A dúvida, já a resposta é, se você acha que está sendo corna, é corna, viu? Não se preocupe, não precisa vasculhar no celular, não, viu? Se já tem essa ideia aí, é porque o negócio aí, aproveite o sexto sentido, a intuição feminina, porque não precisa nem vasculhar. Do mesmo jeito, nem de um lado, nem do outro. E ainda lhe digo mais, meu povo, olha, esse negócio de senha é muito. Se você tem senha para o outro não olhar, né? Você atiça a curiosidade. Se você nem liga e tanto um quanto o outro pode mexer, não dá nem vontade de mexer. Então, esse negócio, esse moitinho aí de ficar colocando senha é que deixa o mulherinho doido e querendo mexer no celular do namorado. Deixa pra lá, meu povo, deixa pra lá. Não, não atrás disso, não. E outra coisa, né? Amanhã é dia dos namorados, né? Não vão atrás disso hoje, não, né? Deixa pra lá, amanhã vai ser tudo lindo, né? Maravilhoso. Nos outros dias não vai ser tão maravilhoso, não, mas amanhã vai. Vamos nós aqui. Bom, questão da adequação e da pertinência, né? Então, a prova tem que ser aplicável ao caso concreto para ser produzida em juízo. Então, se eu estou falando numa questão relacionada à investigação de paternidade, eu vou usar provas testemunhais, eu vou usar provas periciais, mas pode ser que eu não precise de provas, de outras provas. Não preciso de uma escritura pública para provar uma paternidade de alguém, a não ser que essa paternidade tenha sido declarada, mesmo que a pessoa não queira, não seja, né, pai biológico, né? Então, isso aí não faz a menor diferença de ser ou não pai biológico se tivesse sido feita a declaração de que é. Né? Então, se a pessoa foi lá no cartório e disse, olha, eu sou pai dessa pessoa aqui, eu quero ser pai, eu quero me responsabilizar, o laço biológico não vai fazer a menor diferença nisso aí, tá? Mas o principal para eu provar alguma coisa, eu tenho que usar as provas corretamente, as provas corretas, adequadas. Eu não vou sair por aí usando prova que não prova nada, né? Então, às vezes, a pessoa junta um bocado de documento que não serve para nada, né? Só serve, às vezes, o advogado, quando usa esse monte de documento, na verdade, ele está querendo ganhar tempo, porque provar mesmo, ele não vai provar nada com aquilo ali. Onde é que a gente mais vê isso, né? No âmbito da administração pública, não sei se vocês têm conhecimento, mas o gestor público, ele é obrigado a prestar contas perante o Tribunal de Contas, né? Aí, às vezes, tem alguma coisa lá, né? Diz assim, olha, eu queria que você me apresentasse a comprovação de que isso aconteceu, daquilo, aquilo outro, tá. Aí vem aquele monte de papel, 50 pastas, mando deixar lá no Tribunal de Contas. Aí passa um ano inteirinho os analistas do Tribunal de Contas olhando essas folhas. Aí, depois de um ano, ele descobre que nada do que tinha naquelas folhas esclarecia nada, servia nada, não tinha nada a ver com aquilo, né? Então, se você quer provar uma coisa, você prova com o que é adequado, né? Então, aquilo que dá certo para provar, e não com outras provas que não vão dizer nada. Então, a produção da prova tem que ser relacionada ao que você, ao ponto controvertido, né? A lide, né? O que você pretende provar, né? Então, não outras coisas. Então, a prova tem que ser aplicável àquele caso concreto. Ela tem que ser suficiente para aquele caso concreto. E a prova ela tem que ser concludente, né, no sentido de que ela vai demonstrar a verdade dos fatos, ela serve para alguma coisa, ela não é uma prova inócua, né? O que a advogada adora dizer, né? Que a pessoa alegou e não provou, que tudo que apresentou, todos os meios de prova, todas as provas que apresentou,
não são cabais, não demonstram o que foi alegado, né? Então, a advogada adora desconstituir a prova do outro, né? Nesse momento, ele tem que dizer por que aquela prova não serve, né? Também tem isso, para que o juiz possa avaliar corretamente a exclusão daquela prova. Bom, então, ponto principal é, se você tem uma questão, né, e nessa questão tem um ponto controvertido, né, uma pessoa diz que pagou e o outro diz que não pagou, então é sobre esse ponto que se vai apresentar as provas, tá? Então, é isso aí que o juiz precisa saber, né? Então, o artigo 212, ele elenca as espécies de provas admitidas em juízo para a demonstração da existência de negócios jurídicos não solenes e de forma livre, que aí ele diz em que circunstância você vai ter que utilizar o documento escrito como meio de prova, ou qual é a situação em que você pode utilizar a testemunha, né, exclusivamente a testemunha. Então, o Código Civil, ele traz esses detalhes. Em relação às provas dos atos solenes, né? Então, a gente tem que atos que são solenes só podem ser provados pelo documento de acordo com o que a lei estabeleceu. Se a lei diz que o casamento é solene e que você está dizendo, olha, eu casei, como é que você prova que casou? Né? Você prova que casou apresentando a certidão de casamento. Então, tem outro jeito de dizer, de provar que casou, que não seja com a certidão de casamento? Tem não. Não tem não. A certidão de casamento é o que prova que você casou. Por quê? Porque é da essência daquele ato, que é um ato solene, né, que ele seja instrumentalizado daquela forma. Como é que você prova que você é servidor público? Você prova que você é servidor público com o ato solene que lhe deu posse e exercício, que lhe nomeou e disse, olha, desse dia em diante, você está nomeado para o cargo X de tal secretaria, de tal ministério, de tal órgão público. Então, como é que eu vou provar? Ah, eu provo só com testemunha? Não, eu tenho que provar com aquilo que era essencial para a validade do ato. Por quê? Porque é para a validade do ato. Se não tiver aquele instrumento, o ato não tem validade. Então, os atos solenes somente admitem ser comprovados mediante a exibição do documento exigido pela lei ou de qualquer outro requisito, desde que também estipulado pelo legislador. Então, no caso do pacto antinupcial, que se faz antes da pessoa casar, quando ela quer escolher um regime de bens diferente do regime da comunhão parcial de bens, ela quer regime da separação total de bens. Aí ela precisa fazer um pacto antinupcial antes de casar, para dizer que está escolhendo aquele regime de bens. Então, o pacto antinupcial, né, somente admite comprovação mediante a exibição da respectiva escritura pública. Então, como é que eu vou comprovar que eu escolhi o regime de separação total de bens? Apresentando a escritura pública de pacto antinupcial. Bom, renúncia de herança, como é que se comprova? Comprova-se com instrumento público. Que instrumento público é esse? Se for no cartório, é uma escritura pública. Se for perante o juiz, é o termo que o juiz determinou, vamos dizer assim, que você fosse ao juízo para dizer claramente, demonstrar expressamente que você não quer a herança. Tanto esse termo nos autos quanto a escritura pública são documentos públicos. Então, eu renunciei à herança. Renunciei à herança, por cadê o documento? Né? O documento ou é aquele lavrado pelo juiz ou é aquele lavrado pelo cartório. Bom, hoje em dia a gente já tem uma facilitação, na verdade, né, para o reconhecimento de parentalidade, né, ou paternidade. Então, o reconhecimento de filho havido fora do casamento, você tem várias formas de comprovação. Pode ter lá na certidão do registro de nascimento da criança, dizendo que o pai foi lá voluntariamente ao cartório e disse que é pai daquele menino que nasceu. Então, por declaração verbal.
Pode acontecer dessa declaração ser feita por escritura pública posteriormente ou por escrito particular, mas posteriormente. A criança já está registrada, a mãe já registrou sozinha, e esse reconhecimento é posterior ao registro do nascimento, né? Então, o pai faz um documento, pode ser público, pode ser particular, dizendo que reconhece a paternidade desse filho. Precisa ser uma escritura pública? Não, pode ser uma escritura pública, mas pode ser um documento particular em que ele se qualifica, em que ele assina, né, em que é possível comprovar que ele fez esse documento de livre e espontânea vontade, né, e apresenta-se esse documento ao cartório. Pode-se também reconhecer filho por testamento. Então, assim, a pessoa faz o testamento em vida, dizendo que reconhece o filho no testamento, mas esse testamento só vai ter valor depois da morte, né? Então, essa paternidade vai ser reconhecida de forma póstuma. Pode também acontecer de que, no meio de uma audiência, por exemplo, o juiz escute do suposto pai, né, a declaração de reconhecimento. Olha, realmente esse menino é meu filho, mas eu não admito, né? Ou então aquela história, está lá numa audiência trabalhista, que não tem nada a ver com reconhecimento de paternidade. Aí o cara diz assim, essa mulher aí, ela tá dizendo que eu tô devendo a ela esse monte de dinheiro aí, que ela foi minha empregada durante muito tempo, é porque eu tenho um filho com ela e eu não reconheci. Aí agora ela quer arranjar dinheiro, quer tirar dinheiro de mim, dizendo que foi minha empregada. Ela não foi minha empregada, não, é porque eu tenho um filho com ela e não reconheci. Aí, né, acabou-se, né? Acabou-se o negócio. Por quê? Porque mesmo que ele expresse perante o juiz que é incompetente, não tem competência para a investigação de paternidade, ele deixou claro, né, na frente de uma autoridade, né, isso aí de forma livre e espontânea, né? Não que ele quisesse dizer, né, mas acabou dizendo. Bom, também, né, a questão das hipóteses de prova de natureza especial, né, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, poderá suprir a falta do instrumento que é a substância do próprio ato. No caso da compra e venda de imóvel, nós temos o seguinte, o legislador diz, para atos que estejam relacionados à constituição de direitos reais, no caso a compra e venda de imóvel, há uma transferência de propriedade, portanto, a constituição de direitos reais. Para a transferência de imóveis, é obrigatório, é inarredável que seja feito por escritura pública. Aí a gente diz assim, e se não for feito por escritura pública? Se não for feito por escritura pública, não existe como se provar a transferência da propriedade por outro meio. A propriedade se transmite por escritura pública e a forma de se transmitir é a escritura pública. Então, ela é um requisito de validade para o ato de transferência, de aquisição da propriedade imóvel. Posso provar por testemunha? Não. Posso provar uma outra questão. Posso provar que houve uma negociação, que houve tratativas, mas não a transmissão propriamente dita. Bom, a maioria dos atos dos negócios jurídicos, né, que não são formais, eles podem ser comprovados por várias formas. Por que eles podem? Porque não é da essência deles, eles são informais. Então, eles podem ser demonstrados por meio de prova testemunhal, eles podem ser demonstrados por meio de prova documental, pode ser demonstrado por uma perícia. Por quê? Porque o código não especificou que eles precisavam ter uma determinada forma para poder ter validade, tá? Então, eles podem ser provados da forma como puderem, né? Então, se houve um negócio e esse negócio foi verbal, eu posso provar com uma testemunha que presenciou esse fato. É isso aí. Bom, então, como o fato jurídico pode ser provado, né? Aí a gente tem o dispositivo, né, do Código Civil, que ele diz assim, salvo o negócio jurídico que se impõe de forma especial, pode ser provado mediante 1. Confissão, 2. Documento, 3. Testemunha, 4. Presunção,
5, perícia. Então, como é que o negócio jurídico pode ser provado? Por confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. E se, por acaso, o negócio jurídico tiver forma especial, pode ser provado por esses aí? Não, só pode ser provado com a forma que tivesse sido atribuída a ele, né? Então, pode até ser que a prova seja documental, né? Está lá dizendo, ó, só se prova com documento. Então, só vai poder utilizar desses meios de prova aí a prova documental no inciso 2, tá? Então, a não ser que o legislador especifique qual é o meio de prova, todos os demais negócios jurídicos podem ser provados por confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Tá? Então, vamos lá. Rol exemplificativo do artigo 218 e os outros tipos de prova. Então, o artigo 218, ele trata de um rol exemplificativo, tá? Então, além desses meios que foram, deixa eu botar aqui, ó, né? Confissão, documento, testemunha, presunção e perícia, né? É possível que outros meios de prova também mencionados pelo legislador em outros dispositivos possam ser utilizados também, tá? Então, por exemplo, reprodução fotográfica ou cinematográfica, reprodução mecânica ou eletrônica, telegrama, cópia fotográfica, né? Alguns estão mencionados no Código Civil, né? Então, essas formas de comprovação estão lá dizendo, olha, isso aqui pode ser comprovado por reprodução fotográfica, ou por reprodução cinematográfica, ou por reprodução mecânica ou eletrônica, por telegrama, por cópia fotográfica. Então, aonde disser que pode ser utilizado esse instrumento específico, você vai poder utilizar esse instrumento específico, tá? Bom, como é que é a prova da confissão, né? Primeiro, confissão é quando você admite que a verdade, que o alegado pela outra parte é verdade, né? Então, se a pessoa diz assim, eu emprestei R$ 50 para o João, aí o João vai lá, na oportunidade que ele tem perante o juiz, né, de contestar ou de oferecer a resposta do réu, ele vai dizer, realmente, o José me emprestou R$ 50. O que isso significa? Significa que eu não estou contestando o que a pessoa está dizendo. Eu estou reafirmando o que ela está dizendo. Eu estou concordando com o que ela diz. E a confissão nada mais é do que você concordar com o que outra pessoa disse a respeito daqueles fatos, né? Então, quando uma parte admite a verdade alegada pela outra parte. Então, se eu digo, olha, realmente eu estou devendo, eu não paguei, eu estou confessando, né, e eu estou dizendo para o juiz que aquela pessoa que disse que eu estou devendo, né, que ela tem razão. Então, como é que pode acontecer essa confissão? Essa confissão pode acontecer judicialmente, extrajudicialmente. Então, se a gente observar confissão durante o processo, né? Então, ela pode acontecer numa audiência, né? Ela pode acontecer fora da audiência, ela pode vir de uma correspondência, as pessoas se correspondendo, e ela é extrajudicial, porque as pessoas estão se correspondendo e você admite alguma coisa, né? Então, vamos dizer que você manda um WhatsApp para alguém e diz, fulano, olha, eu estou te ligando para te cobrar os R$ 1.000 que eu te emprestei. Aí você responde no WhatsApp, eu tenho certeza, estou em falta com você, realmente não lhe paguei, estou lhe devendo. É uma confissão extrajudicial, tá? Posso usar isso? Vou poder usar isso, essa confissão extrajudicial. E uma confissão judicial? Uma confissão judicial, ela é perante o juiz. O juiz lhe pergunta, o senhor realmente está devendo? Ele diz, estou devendo, né? Então, está lá dentro do processo e a pessoa admitiu que o que a outra falou é verdade. Essa confissão pode ser espontânea, né? Pode acontecer a pessoa de livre espontânea vontade, ela diz, não, realmente estou devendo. Pode ser provocada. Como é que é uma confissão provocada? O juiz, ele usa das técnicas, né, de interrogatório, né, no processo, na audiência, né, dentro de um processo, tem um momento em que pode ser necessária a ouvida de ambas as partes, né, do autor e do réu, que são os chamados depoimentos pessoal das partes. E aí o juiz pergunta uma coisa no começo, aí ele começa a perceber que pode ser que não esteja verdade mesmo ali,
aí ele pergunta outra coisa, depois ele vem e volta e pergunta de novo. E aí ele usa uma técnicazinha e a pessoa cai. Aí lá no final, ela se contradiz ao que ela disse inicialmente. Né? Então, muitas vezes essa confissão ela é provocada, mas ela não é ilegal. Gente, às vezes, basta o juiz dizer. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, em testemunha, né? Não tanto na questão das partes, mas basta o juiz dizer: olha, o senhor está perante o juiz e o senhor pode sair preso daqui. Muitas vezes o que ela ia dizer, ela começa a isso na cabeça baldear e ela não sabe mais o que ela ia dizer. Até a mentira, às vezes, não fica bem concatenada, né? E ele não fez nada, né? Ele só alertou o que ele precisa alertar, né? Mas nesse caso aqui, quando a gente fala na confissão, a gente fala não na testemunha, a gente está falando da própria parte, né? Das partes envolvidas. E pode ser que numa circunstância dessa, até falando a verdade, é tenso quando o juiz diz isso, imagine se a pessoa estiver preparada para mentir, né? Mas assim, as técnicas de interrogatório, muitas vezes fazem com que a pessoa caia em contradição e ela acabe confessando o que aconteceu, né? A confissão pode ser expressa, né? Quando, no caso, quando a pessoa, ela diz mesmo, olha, realmente eu não paguei, né? Ou pode ser presumida, e essa presumida, ela pode decorrer de uma conduta da parte que confessou. Então, a gente tem a confissão ficta, né? Que é quando a pessoa simplesmente, ela não faz nada, ela não contesta, ela não diz nada, ela não diz, ela não diz que o outro está mentindo, ela não diz que aquilo é verdade ou que aquilo é mentira, ela simplesmente silencia. E aí a gente tem, dentro do processo civil, a chamada confissão ficta, presumida, né, que decorre dessa ausência de contestação. Então, presume-se que a pessoa admitiu que a outra estava dizendo que estava correto, entendeu? Porque ela simplesmente não se deu o trabalho de contestar. Então, a confissão ficta ou presumida, né, quando simplesmente a pessoa, pelo comportamento dela, né, ela não desdiz, ela não contesta o que a outra está dizendo. Bom, então, assim, características aqui da confissão, né? Então, a confissão é um ato personalíssimo. Pode confessar por procuração, ou aí tem um problema. Via de regra, a confissão, ela decorre da pessoa, né? De um ato da pessoa. Mas quando se outorga poderes para alguém para confessar e especifica-se esses poderes para confessar, você está dando a possibilidade do que a outra pessoa disser se voltar contra você. Tanto é, por exemplo, eu não coloco nas minhas procurações, como advogada, eu não coloco nas minhas procurações poderes para confessar. Por que eu não coloco isso? Porque se eu tiver entendido mal ou de forma equivocada o que o meu cliente me disse, e eu, sem querer, eu escrevo aquilo ali, e aquilo ali possa se traduzir numa confissão de alguma coisa, né? Eu vou colocar o meu cliente numa situação ruim. Então, o que eu faço? Eu não coloco na minha procuração poderes para confessar. E se o juiz disser, não, mas o seu advogado disse, mas eu não tenho poderes para confessar. Então, isso aqui saiu da minha cabeça como advogado, não do meu cliente, certo? Então, poderes para confessar têm que ser específicos. E é claro que é sempre um risco, né? Que a confissão, né, é um ato pelo qual a parte admite a verdade do fato contrário a seus interesses e favorável aos interesses do adversário. Você diz que a razão está com a outra parte. Pode acontecer judicial ou extrajudicialmente, pode acontecer, pode ocorrer pela parte ou pelo seu mandatário, no caso, se tiver poderes especiais, e caso a confissão seja decorrente de vícios, como erro ou coação, poderá ser invalidada, porque a confissão ela tem que ser livre, tem que ser espontânea. Então, vícios como erro e coação, né, significa ou você não entendeu o que você estava dizendo,
ou então alguém estava lhe obrigando a dizer aquilo que você declarou. Então, se houver esses vícios, aí sim, essa confissão, ela pode ser invalidada. Noutras circunstâncias, noutras situações, a confissão, ela não é invalidada. Bom, então, assim, só para vocês terem uma noção, né, a gente tem alguns enunciados que servem para nortear os juízes, né, o entendimento dos juízes, né, e esses enunciados não são leis, tá? Eles não têm força de lei, mas eles demonstram o entendimento, vamos dizer assim, uníssono de uma classe. Então, o artigo 157, né, do Conselho da Justiça Federal, ele diz o seguinte: o termo confissão deve abarcar o conceito lato de depoimento pessoal, tendo em vista que esse consiste em meio de prova de maior abrangência, plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então, quando se fala em confissão, você vai aplicar a confissão quando houver depoimento pessoal das partes. Compreende-se, então, que a confissão pode se verificar durante o depoimento pessoal de determinada parte no processo e ocorre quando o depoente admitir fato que lhe seja imputado e contrário a seu interesse. Tá? Então, é o entendimento dos juízes a respeito da confissão. Então, em relação à irrevogabilidade e anulabilidade, né? Uma coisa é você revogar, é você mudar de ideia, e, portanto, a confissão você faz hoje, aí não, mas não era bem assim, eu vou mudar minha confissão, né? Outra coisa é, no momento da sua confissão, tiver acontecido alguma coisa e você disse o que você não queria dizer, né? No caso dos vícios. Então, a confissão é um ato irrevogável e irretratável, não sendo possível qualquer modalidade de arrependimento. Se não tem vícios nessa prova, nessa confissão, você não pode mudar de ideia. Olha, vamos fazer outra confissão aqui, porque essa aí eu não gostei, não está assim muito certa, não. Eu disse naquele dia, mas não era assim do jeito que eu queria dizer, né? Agora, se tiver vício, aí sim, né? Então, em relação à confissão, vedado o comportamento contraditório, que é um conceito relacionado com a boa-fé objetiva. Significa o seguinte: se você está confessando uma coisa, a sua confissão ela tem que corresponder àquilo como você está se comportando. Então, por exemplo, você confessar a respeito de alguma coisa, vamos pensar aqui, do casamento, confessar que você não suporta mais morar na mesma casa com seu cônjuge, porque essa pessoa está lhe ofendendo moralmente, etc e tal. Só que você tá com aquela pessoa direto, tá de boa, todo mundo vendo, né, assim, não há uma coerência entre como você está se comportando e o que você está dizendo. Você está atribuindo culpa a alguém, mas ao mesmo tempo você não está demonstrando isso no meio social. Então você tem um comportamento contraditório. Então, a confissão tem que ser, você está confessando alguma coisa, então o seu comportamento tem que ser condizente com aquilo que você está admitindo da outra parte, que a outra parte está falando a verdade, né? Bom, o artigo 214, ele fala que a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorrer de erro de fato ou de coação. Erro de fato é quando a gente avalia equivocadamente uma situação e emite uma declaração de vontade com base naquele equívoco, né? E a coação é aquela ameaça que a gente já sabe. Bom, provas documentais. Documento, ele é o chamado meio de prova clássico, né? Assim, todo mundo acha que tudo pode ser provado com documento. Nem tudo, porque às vezes as situações não dependem de documentos. Outras vezes, o documento é o único meio de prova, ou pelo menos ele é o meio adequado para se provar alguma coisa, né? Então, ele é muito utilizado no processo, né? As pessoas dão um certo crédito aos documentos, né? Mas a questão é que documento, como é esse documento, da onde ele é proveniente, quem assinou podia assinar, quem assinou tinha capacidade, quem assinou estava na livre disposição dos seus bens. Esse documento precisa ser público, esse documento pode ser particular.
Então, o documento, ele traz todas essas nuances, né? Então, o documento, dependendo do que se vá comprovar, ele pode ser público ou então ele pode ser particular, né? Agora, no caso do documento público, eu preciso ter certeza de que ele foi firmado por quem tinha competência para firmá-lo. No caso, por exemplo, dos documentos lavrados em cartório, né? São documentos dotados de fé pública porque são lavrados pelo notário, pelo registrador. Os documentos assinados pelo juiz têm fé pública porque são firmados por um agente público. Os documentos firmados por um servidor público, se ele está dizendo que aquilo ali confere com o original, aquele documento confere com o original, então ele tem fé pública para dizer que ele comparou e que os documentos são iguais. Então, o documento público, ele precisa ser firmado por quem tem poderes para aquilo. O documento particular, ele pode ser firmado por todo mundo, mas desde que quem assinou esse documento possa assiná-lo porque esteja na disposição dos seus bens, dos seus direitos, da sua autonomia. Então, o particular, ele não tem fé pública. O documento público tem fé pública. O que é um documento dotado de fé pública? É aquele que, até que se prove o contrário, ele vale, tá? Para que ele seja desconstituído, eu preciso provar em juízo que aconteceu algum fato naquele documento que desabona aquele documento. Se eu faço uma escritura pública num cartório, né, aquele documento tem fé pública, né, ele é verídico, ele tem veracidade até que se prove o contrário. Como é que eu vou desconstituir esse documento? Eu tenho que ir à justiça e sou eu que tenho que provar onde é que está a falha naquele documento. Porque não é a outra parte, não é o notário, não é o registrador que tem que dizer por que ele é válido. Sou eu que tenho que provar por que ele não é válido e onde está o problema naquele documento, né? Já o documento particular, né, é aquele documento que a gente faz no escritório da gente, na casa da gente, numa folha de caderno, né? Não necessariamente ele precisa ser um documento digitado, impresso, né? Os documentos hoje ainda podem ser até digitalizados, digitais, virtuais, né? Eletrônicos. A gente já tem uma série de outros documentos que permitem a identificação de quem fez, de quem assinou, né? A documentação eletrônica, ela funciona, a gente tem uma assinatura eletrônica quando a gente adquire um certificado eletrônico, funciona por meio de, a gente chama de chaves, né, do Instituto de Chaves, e você coloca o seu cartão, você coloca a sua senha, e você é responsável por não entregar nem seu cartão, nem sua senha para ninguém. Por quê? Porque ali está a veracidade da coisa. Você foi que assinou, você que se obrigou com aquela assinatura eletrônica. Então, a gente tem o documento particular, né, que a assinatura da pessoa é que vai dizer se foi ela que fez, se não foi ela que fez, né, se ela podia fazer, se ela não podia fazer também, né, e muitas vezes esse documento particular, ele também precisa ser registrado, né, às vezes um contrato de promessa de compra e venda, né, que não é um documento público, precisa ser registrado no cartório, né, vai lá, você vai e reconhece a firma. O que é o reconhecimento da firma? Você levar a um cartório, a um serviço notarial, e ele vai comparar com, ou você assinando na hora, que é a reconhecimento por autenticidade, ou você tendo deixado lá arquivado um cartão de autógrafo e ele vai fazer a comparação das assinaturas e aí ele faz o reconhecimento por assemelhação. Né? Então, a gente tem o seguinte, né? Esses documentos particulares, eles são válidos. E a gente já tem, hoje em dia, uma certa desburocratização em relação a documentos. Por quê? Porque alguns documentos não precisam mais de reconhecimento de firma. Por exemplo, o advogado, quando vai entrar na justiça, não precisa que a procuração que o seu cliente lhe deu seja reconhecida a firma do cliente, tá? Por conta de quê? Por conta da tal da boa-fé objetiva, né? Quem quiser questionar, que questione depois. A priori, todo mundo está falando a verdade.
Bom, então, em relação a documento público, a gente sabe que o Código Civil ele fala que a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país exige escritura pública. Ou seja, compra e venda, permuta, doação, hipoteca, né, todos esses penhora, todos esses atos precisam que sejam feitos por escritura, por documento público. Abaixo desses valores, aí você pode fazer por instrumento particular, mas não pode fazer de boca, certo? Por quê? Porque é necessário que seja feito por documento. Bom, então, documento, né, instrumento público genéricos, certidões de documentos públicos, por exemplo, termo de nomeação e posse em cargo público, escrituras públicas ou particulares, quaisquer documentos provenientes de atividade particular, por exemplo, uma carta, são considerados documentos, você pode apresentar dentro de um processo judicial, né? É claro que esse documento ele precisa ser pertinente e conseguir levar o juiz a concluir alguma coisa, né? Então, os documentos são meios de prova apresentados no processo judicial. Documentos públicos podem ser, os documentos podem ser públicos ou privados, né? Públicos quando emanados de autoridade pública, né? Ou então quando vierem de cartórios, né? E o documento público, ele tem presunção de veracidade, que é a tal da fé pública, né? Já que realizado perante um oficial, perante um juiz, perante um servidor, e se prova materialmente o negócio que retrata. Então, para frente aqui. Vocês terem uma ideia aí, né? Certidão de casamento. Como é que eu provo que eu sou casada? Certidão de casamento, um documento. Como é que eu provo que eu sou servidora pública, né? O termo de nomeação. Como é que eu provo que eu sou dona de um imóvel? Tem lá a matrícula do imóvel, lá do cartório, que diz que eu sou dona de um imóvel. São documentos públicos, né? Um a gente vê, por exemplo, um cartório de registro civil, o outro vem de um prefeito municipal, da autoridade executiva, outra vem de um registro imobiliário, outros podem vir de sentenças judiciais de assinados, firmados por juízes magistrados. Tá? Documentos particulares, né, elaborados pelos próprios interessados, podem ser totalmente escritos ou assinados, ou sendo escritos, digitados, impressos, né? Então, a gente tem carta, bilhete, memorando, são documentos, né? Particulares? Sim, particulares, né? WhatsApp, é documento? Documento, né? Então, mensagens de telefone, documento? É um documento, né? É um documento particular. Tá? Então, qualquer que seja a forma como se apresente esse documento, se o que você vai provar não precisa que seja por escritura pública, você pode utilizar o documento particular, tá? Então, bilhete é um documento particular, né? Tipo um bilhete, te devo R$200. Opa, ótimo documento, né? Você comprova que quem assinou o bilhete, quem escreveu o bilhete e assinou o bilhete é quem está devendo realmente o dinheiro, então é um documento que vai demonstrar uma relação jurídica entre você e a outra pessoa. Né? Vou passar mais para frente aqui, né? Em relação ao documento particular, só lembrando que o artigo 221, né? Ele diz que o documento particular, né, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, não operando efeitos contra terceiros, nem relativamente cessão, antirregistrado em registro público. A questão toda é o seguinte: o registro público, a finalidade dele é gerar efeito para quem está de fora dessa relação. Se você não quiser esses efeitos para quem está de fora, basta um documento particular firmado por ambas as partes. E quem vai assinar isso tem que estar na livre administração dos seus bens, né? Então, não vai adiantar de nada uma pessoa fazer um documento particular se ela tiver sob uma interdição, se ela não for uma pessoa plenamente capaz, se ela for alguém, um pródigo, né? Então, esse documento, ele precisa estar de acordo com a capacidade que a pessoa tem de administrar seus próprios bens. E o documento eletrônico, né? No artigo 225, ele diz: não havendo impugnações ao documento eletrônico, este servirá como meio de prova.
Então, é um documento particular, né? O documento eletrônico é um documento particular, ele é emitido via computador, seja por e-mail, por impressão de diálogo em chat realizado em sites, WhatsApp, redes sociais, serviço de atendimento ao consumidor, e também aqueles que são firmados com chave eletrônica, com certificado eletrônico. A identificação das partes, emitente da mensagem assinada eletronicamente, permite a identificação das partes, né, como exigido no documento. Tá certo, Érica, vai lá, beijo. A assinatura eletrônica é a prova da expressão do consentimento e vem daquela carteirinha, daquele token, né, que você coloca no computador, né, que vai indicar que é você que está assinando, né, e você vai ter as mesmas consequências, os mesmos efeitos de qualquer outro documento. Prova testemunhal, né? A prova testemunhal é aquela que a pessoa diz ao juiz, ou diz em algum local, num contrato, ou perante alguém, né, que viu, que presenciou, que ouviu, que sabe do que aconteceu. Então, ela assegura a verdade do ato do fato alegado. Na verdade, a testemunha nem é de acusação, nem é de defesa. A testemunha é do fato, né? Então, essa testemunha ela pode ser uma testemunha instrumentária, se ela participou do documento, quando a gente faz um contrato, aí tem lá 2 testemunhas para assinar, ela é chamada de testemunha instrumentária, para dar validade ao documento particular. Ou então, as testemunhas podem ser judiciárias, né, quando elas vão prestar testemunho em juiz e o juiz vai advertir, né, olha, você não pode faltar com a verdade, porque a testemunha que mente, ela pode ser presa. Então, a testemunha judiciária, ela vai ser inquirida pelo juiz sobre algum fato, sobre os fatos controvertidos daquela lide. Tá? Então, a gente tem a testemunha como sendo alguém que, inicialmente, né, vamos dizer assim, lá nos idos do direito romano, a testemunha era chamada de rainha das provas. Né? Só que aí a testemunha, com o tempo, ela foi perdendo a sua credibilidade e hoje em dia ela é chamada de prostituta das provas. Por que ela é a prostituta das provas? Porque pode ser que essa testemunha não fale a verdade por N motivos. Pode ser que ela tenha sido realmente comprada, né? Alguém pagou para ela dizer alguma coisa. Pode ser que essa testemunha esteja sendo ameaçada e aí ela vai falar o que não é a verdade para poder se proteger ou proteger alguém da sua família, os seus bens, né? Então, a testemunha, ela é uma pessoa que, teoricamente, é alguém que presenciou, que sabe de algum fato e que vai ajudar o juiz a esclarecer. E o juiz tem que ter certeza que aquela testemunha, ela não está mentindo, né? Tchau, João Pedro, pode ir. Né? Então, você tem que prestar atenção no que, no todo, né? Se a testemunha, se ela está lá só para enrolar, se ela está lá só para encher linguiça, ou se ela realmente tem alguma coisa a dizer, ou se ela sabe mesmo. Às vezes ela nem sabe. Às vezes ela é uma testemunha de ouvir dizer, né? A testemunha de ouvir dizer não é nada, né? Ela ouviu que alguém disse alguma coisa, mas ela não presenciou, ela não estava no momento, né? Então, a testemunha, ela deve narrar os fatos que presenciou e, dessa forma, dependendo da maneira como viu e interpretou os fatos, a sua narrativa será mais fiel ou não, embora esteja de boa fé. Ele vai dizer o que ele viu, né? Se ele escutou alguém gritar com outro, ele vai dizer, olha, eu escutei o fulano gritar com outro. É o que ele viu, é só o que ele viu. Aí, aquela história do telefone sem fio, né? A testemunha de ouvir dizer, ela não é testemunha, né? Por quê? Porque ela não sabe da fonte. Ela não viu nada. Ela ouviu que o fulano de tal comentou a respeito daquele fato. E, às vezes, ela pode tomar um partido, ela pode dizer alguma coisa que realmente não aconteceu, né? E ela não é uma testemunha do fato. Então, a prova testemunhal, né, ela é
admitida com exclusividade para demonstração nas ações possessórias, né? Se a pessoa estava lá, se não estava lá, no terreno, há quanto tempo. Nos casos de separação, divórcio, né? Nas situações em que documentos não adiantam, né? O que adianta é o fato. Alguém viu, alguém presenciou, né? Então, a testemunha é a pessoa que assegura a verdade do ato do fato, né? Ela tem que ser imparcial, né? Ela tem que ser isenta de ter interesses no processo. Então, o juiz, a primeira coisa que pergunta o senhor ou a senhora tem interesse no feito? Aí a testemunha, muitas vezes, ela não sabe o que é isso. O advogado pode explicar para a testemunha, olha, quando o juiz perguntar isso, ele está querendo saber isso. Quando o juiz pergunta, o senhor tem interesse no feito? Ele não está querendo saber. Ele está querendo saber se você vai ganhar ou perder alguma coisa, se alguma das partes ganhar ou se alguma das partes perder. Aí a pessoa lá, a testemunha, na hora que o juiz pergunta, o senhor tem interesse no feito? Ele diz, tenho sim, eu quero que o meu compadre aqui ganhe, né? Aí, quer dizer, será que essa testemunha serve? Não vai servir, né? Porque há uma tendência de que ela vá faltar com a verdade, já que ela tem interesse que o compadre dela ganhe lá aquela ação. Bom, quantas testemunhas pode ter, né, no processo? Aí o Código de Processo Civil, ele vai estabelecer, né, quantas testemunhas. O problema não é quantas testemunhas pode ter, é quantas testemunhas vão poder demonstrar a mesma coisa para o juiz, né, falar de forma coerente, né, os mesmos fatos. Então, muitas vezes, você ter muitas testemunhas não é uma coisa boa. Não é, principalmente porque corre o risco de um interpretar de um jeito, outro interpretar do outro, e aí não acaba sendo proveitoso. Então, o interessante é, realmente essas testemunhas testemunhar, elas sabem dos fatos, né? É isso que você precisa fazer. E se está dizendo lá que para aquele tipo de processo são até 3 testemunhas, pronto, são até 3 testemunhas, mas procurem. Se você só tiver uma testemunha, que essa saiba dos fatos, né? Não fique arranjando 50 mil testemunhas que não sabe de nada, né? Porque a testemunha é para esclarecer o juiz. Então, quem é que não pode testemunhar? Aí tem lá dizendo, artigo 228, os menores de 16 anos, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, ascendentes, descendentes, colaterais até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, né? E o juiz, ele pode, em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, situações em que só quem está dentro de casa é que sabe o que aconteceu, ele vai poder ouvir, né, os menores de 16 anos, ele vai poder ouvir as pessoas que moram dentro de casa, ele vai poder ouvir quem viveu aquilo ali e tem condições de esclarecer, né? Então, quais são as hipóteses de suspeição? Que é o inciso 4º e o 5º, né? Suspeição, você pode alegar suspeição, contraditar a testemunha, né? Se ele tiver interesse no litígio, se ele for muito amigo de uma das partes, se ele for inimigo mortal de uma das partes. Porque qualquer uma dessas circunstâncias faz com que ele penda para um lado ou para o outro, né? Do mesmo jeito, o parentesco próximo, né? Vai fazer com que ele possa penda para um lado ou para o outro. Então, a inimizade, ela tem que ser íntima, quer dizer, não é só, falando tá, eu te conheço lá da Unifor, não. Tem que ser assim, amigo, cocó e trans, tá? E a inimizade, ela tem que ser figadal, que vem do fígado, né? Que diz que tudo que causa repulsa da gente vem do fígado, né? O fígado é que manda. Quando a gente não gosta de um alimento, ou quando o alimento vai fazer mal, é o fígado que diz, não, come que vai fazer mal. E se você comer, é ele que bota para fora. Pois é, então, fígado, né? Nesse ponto aí, né? Quando você diz que a inimizade tem que ser figadal, tem que ser uma inimizade daquela, assim, ferrenha mesmo, né? Não é só assim, não gosto muito, não, assim, não tenho muito apreço por aquela pessoa, não, né? E o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que é de 2015, ele diz que um rol das pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas de testemunhar, no artigo 447.
Bom, a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, incluiu o parágrafo 2º e diz que a pessoa com deficiência pode testemunhar a igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva, ou seja, todo mundo que tem deficiência vai poder testemunhar, mas vai poder testemunhar com os recursos de tecnologia. Então, a pessoa que não fala, que é surdo-mudo, né, vai poder testemunhar, mas vai usar uma tecnologia para que se saiba o que ela está dizendo. As pessoas que não enxergam vão poder testemunhar. Aí o outro ponto é, o que é que essa pessoa pode testemunhar? Ela só pode testemunhar daquilo que o sentido dela não faça falta. Ela não pode, por exemplo, uma pessoa que tem surdez total, ela não vai poder testemunhar dizendo que ouviu os gritos de uma pessoa, né? Porque falta. E isso tinha na legislação antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Não foi reproduzido, mas é algo, é muito claro que você não vai poder colocar uma pessoa para testemunhar se ela não tem condições de dizer que ouviu, se falta o sentido da audição, né? Ela não vai poder dizer que viu se falta o sentido da visão, mas ela vai poder dizer que presenciou e que dentro dos sentidos que ela tem, ela conseguiu perceber isso, aquilo e aquilo outro. É nesse sentido aí. Bom, a prova testemunhal, né, ela é obtida pela inquirição da testemunha, que vai dar um depoimento perante o juiz, né, se presenciou, o que presenciou, o que viu, o que não viu, né, e hoje em dia, qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária, como complementar da prova por escrito. Então, negócios de valores mais elevados, o ideal é que haja a prova escrita, prova documental, e se use a prova testemunhal também como uma forma de confirmar aquilo que está no documento, tá? Negócios jurídicos de valor mais baixo, as testemunhas são mais bem aceitas no sentido de serem as únicas provas. Bom, e o artigo 448, ela fala que nas relações de parentesco, de confiança, né, a pessoa que sabe de alguma coisa não é obrigada a testemunhar. Tá? Então, a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge, companheiro, ou aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, e a cujo respeito por estado da profissão deve guardar sigilo. O advogado não é obrigado a botar o cliente dele no fogo. O psicólogo não é obrigado a dizer o que ele escutou do paciente dele. O padre não é obrigado a dizer o que ele escutou na confissão. Eu não sou obrigada a dizer alguma coisa que vai, no final das contas, refletir num familiar meu, tá? Então, essa testemunha, ela tem que testemunhar o fato, mas ela pode se abster de falar sobre essas circunstâncias. Outro tipo de prova que nós temos é a presunção. Gente, eu vou dar uma aceleradazinha aqui, né? A presunção é uma dedução que se tem. Então, é uma consequência, né, daquilo que eu sei de alguma coisa, mas eu tiro daquilo que eu sei, né, um fato desconhecido. Então, aquela história da premissa, né, Pedro é homem, todo homem é mortal, logo Pedro é mortal. Então, eu tiro exatamente essa terceira premissa, né, quando eu uso a presunção, né, quando eu, de uma ilação, de uma dedução, eu retiro um fato. Eu sei de alguma coisa, de um fato conhecido, eu retiro um fato desconhecido. Então, a presunção, ela pode decorrer da lei, ela pode decorrer de situações comuns da vida, né? Então, a gente tem, por exemplo, a presunção de pagamento de uma dívida. Se eu estou de posse do papel que diz que eu tenho a quitação daquela dívida, presume-se que, ok, eu paguei a dívida. É uma presunção de que aquele documento representa a quitação da dívida. Só que pode ser que eu tenha ido lá no cofre da pessoa e tenha roubado esse documento, esse recibo, né?
mas há uma presunção do que a pessoa está vendo, né? Presume-se que eu paguei. Pode ser que eu não tenha pago. Mas também a gente tem presunção que decorre da lei, quando a lei diz que os filhos nascidos na constância do casamento presumem-se filhos do marido e da mulher, inclusive os nascidos nos 300 dias após o falecimento do marido. Ou seja, uma gravidez, ela tem 9 meses. 300 dias é um pouco mais de 9 meses. O marido morreu, tem 300 dias para esse menino nascer. Se esse menino nascer nesses 300 dias, que dá quase 10 meses, ele é filho do falecido. É uma presunção legal. Certo? Bom, presunção pode ser absoluta, quando eu não tenho como provar o contrário, porque a lei não me permite, e a presunção pode ser relativa, quando admite-se, sim, prova o contrário, né? Então, pode ser retificada posteriormente. Bom, a presunção, né? A consequência que a lei ou o magistrado tira de um fato conhecido para um desconhecido, para que a presunção possa emergir a necessidade de se comprovar um fato base. Então, eu tenho um fato base que é em redor dele que eu vou tirar essa dedução. Então, o fato base é um fato conhecido. Aí, a partir daquele fato base, né, eu tenho premissas e eu consigo descobrir uma outra coisa a partir desse fato base. Então, a presunção, por exemplo, da paternidade, ela decorre do dever de fidelidade dos casais. Então, presume-se que o filho é filho do marido na constância do casamento, porque existe um fato base que é o casamento requer fidelidade recíproca. E se requer fidelidade recíproca e a mulher está grávida, é porque o filho é filho do marido. Né? Então, o fato base é a fidelidade recíproca. A presunção da paternidade decorre disso. Então, a gente tem aí o que é presunção absoluta, o que é presunção relativa, vocês vão dar uma lidinha, e é a mais interessante. Tchau, Rafa. A mais interessante de tudo aqui é a questão do exame de paternidade, do exame de DNA, da negação ao exame de DNA, tá? Eu quero chegar mais lá na frente aí. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a história da paternidade, né, a presunção da paternidade, está lá no 1597, e diz que se presume concebido na constância do casamento, e, portanto, é filho do marido e da mulher, em todas essas circunstâncias aí, 180 dias depois de estabelecida a convivência, 300 dias depois da morte, aqueles por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões acinetários, aqueles que estão guardados, né, os por inseminação heteróloga com autorização do marido. Então, todas essas circunstâncias autorizam a que se pensar que o filho é filho do marido. Tá? Então, presunção legal e presunção comum. Presunção legal é aquela que decorre do texto da lei. Presunção comum é aquilo que a gente tira do dia a dia, né? Que a gente percebe no dia a dia. Prova pericial, é a última prova, viu? Prova pericial, né? É aquela que decorre de um estudo de uma pessoa que tem uma expertise para alguma matéria, algum assunto, né? Então, o perito vai ser chamado pelo juiz para esclarecer alguma coisa. O valor dessa casa, eu digo que é 10, ele diz que é 20. O juiz vai lançar mão da prova pericial, do perito, para estabelecer qual é o valor, se é 10, se é 15, se é 20, qual é o valor daquele imóvel, porque não se chegou a um consenso. Houve um incêndio, esse incêndio, a empresa seguradora está dizendo que foi proposital, ou o segurado diz que não foi proposital. Então, o perito vai lá dizer, esclarecer se foi ou não um incêndio criminoso. Essa contabilidade aqui, ela não está correta. O perito contábil vai dizer onde é que está o furo, onde é que está o problema daquela contabilidade. Esse documento foi assinado por alguém, mas não está aparecida a letra. O perito grafotécnico vai ter capacidade de dizer se quem assinou era realmente aquela pessoa, se foi uma assinatura copiada, né, como é a questão da genuinidade, da veracidade, né, daquela assinatura.
E a perícia, né, ela é admissível sempre que o juiz necessite de esclarecimento técnico, né? Então, é possível fazer uma vistoria, né, um exame, ou chamar de arbitramento, mas aí é uma questão processual, né? Então, vistoria é passar de olhos, é você olhar lá, olha, eu entreguei esse apartamento, ele estava com a pintura nova. Agora ele não está mais com a pintura nova, né? O exame de DNA, o exame grafotécnico, né? Depende de um estudo em cima de um objeto. Tá? Vistoria e exame ocular, né? Para determinar o estado que se encontra. O arbitramento é feito por perito com a finalidade de determinar valor ou estimar em dinheiro o valor de obrigação a ser cumprida, né? Que mais? O exame do DNA, né? Que na ação de investigação de paternidade, o exame de DNA, muitas vezes, ele é essencial. Você tem uma comprovação de que o casal manteve um determinado relacionamento afetivo, amoroso, mas não quer dizer que aquele filho que nasceu necessariamente seja filho do suposto pai, né, do investigado. Aí o juiz determina a realização do exame de DNA. Aí o investigado vai e diz, faço não e não vou fazer porque não sou obrigada a fazer prova contra mim mesmo. Aí o juiz, o que ele faz? Ele diz, pois então você é o pai. Por quê, né? Numa situação dessa, né, a gente tem o seguinte, o exame de DNA, ele substitui a prova testemunhal, muitas vezes, né, e o exame de DNA, hoje em dia, o Código Civil, ele diz que a pessoa não vai poder se aproveitar de uma recusa. O direito da pessoa saber sobre a sua ascendência genética, não é menor do que o direito que a pessoa tem de fazer prova contra si mesma. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai, o suposto pai, o investigado, vai se negar, o juiz vai dizer que aquele suposto pai que se negou não pode se beneficiar da sua negativa, vai atribuir a paternidade, e aí a coisa se inverte, né? Ao invés dele ser obrigado a fazer o exame de DNA, como foi atribuída a paternidade, ele vai ingressar com ação na justiça de negatória de paternidade para dizer que não é o pai e é ele que vai oferecer o materialzinho para ser analisado. Ele vai poder desconstituir? Vai, mas aí ele é que vai ter o trabalho de desconstituir, porque a presunção aí é de que pela negativa de submissão ao exame, né, ele não pode prejudicar o direito de outra pessoa, né? Psicologia reversa. Exatamente. Aí o artigo 231 diz, aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa, tá? Então, o exame de DNA, ele tem um índice de certeza muito alto, né? E aí a pessoa, quando diz, não vou fazer de jeito nenhum, ele faz com que o investigando, aquele que quer saber da sua ascendência, não tenha direito a saber da sua ascendência. Aí o juiz diz, então você está querendo se beneficiar disso? Você não vai se beneficiar com a sua negativa. Atribui-se a paternidade. Mas você vai ter o direito, se quiser, de entrar com uma ação negatória de paternidade, pagar o advogado e você mesmo e ofertar as provas de que você não é o pai. E aí você mesmo vai fazer o exame de DNA para dizer, eu não sou o pai desta criança, né? Então, o artigo 232 diz o seguinte, a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Súmula 301 do STJ, em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade, presunção relativa de paternidade. Ou seja, do outro lado, se ele quiser desconstituir essa presunção, ele vai ter que provar que não é o pai, né? Então, caso a parte se recuse submeter-se à perícia médica ordenada pelo juiz competente, o fato a ser demonstrado com esse exame estará demonstrado, pois a recusa supre a prova que se pretendia com o exame. Né?
Então, só para vocês terem uma noçãozinha aí de como é um laudo pericial, né? Um laudo de exame de DNA, né? Que tem o nome do suposto pai, do suposto filho. Aqui na lateral, se vocês olharem, tem os alelos que estão sendo comparados para se estabelecer se tem ou se não tem coincidências nessas duas cadeias de DNA. Laudos periciais contábeis, prova de voz, né? Os peritos que também fazem avaliação de que se foi montagem, se não foi montagem, aquilo que a pessoa disse. Hoje em dia, em tempos de muitas fake news, se faz muita montagem de vídeo, muita montagem de voz, aí a pessoa aparece dizendo uma coisa e, na verdade, juntou uma coisa com a outra, um trecho com o outro, e, no final das contas, ela não disse aquilo, né? Então, essas perícias, elas servem exatamente para isso, para demonstrar, ajudar o juiz a ver quem tem razão, né? Dentro de uma lide. Bom, nós terminamos, enfim, né? Olha aí, nós somos guerreiros, nós terminamos, né? Ei, abre aí os microfones aí, meu povo. Vamos lá. Ô, Glória! Glória! Vou tirar foto desse slide. Olha aí, porque que eu não ligo o microfone? Deixa eu parar a gravação aqui. Ai, meu Deus do céu.